Fala galera, tudo bem com vocês? Feliz aqui novamente falando, que a paz de Cristo possa exalar aí onde você está. Hoje vamos compartilhar sobre a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? É sobre esse assunto que vamos falar nesse vídeo. Se você quiser saber qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas, nos acompanhe aí e assista esse vídeo até o final, beleza? Bora lá! Quantas vezes pedimos algo para Deus e não somos correspondidos? Quantas vezes tentamos fazer algo na força do nosso braço? Quantas vezes confiamos em homens e esquecemos de acreditar e ter fé em Deus? Sempre que pedimos algo e não somos atendidos, a gente sempre questiona Deus, a gente sempre pergunta para Deus por que daquilo, por que a gente não conseguiu, por que não foi naquele momento. Mas acontece que Deus ele sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo que pode acontecer no futuro, ele nos previne do mal que possa acontecer conosco, né? Por isso que a palavra diz que ela é boa, perfeita e agradável. Então a gente não deve questionar a Deus, a gente deve aceitar e confiar que aquilo que a gente está passando, né, ou aquilo que a gente pediu para Deus, Ele não nos concedeu naquele momento, mas se está no nosso coração, eu tenho certeza, se for da vontade dEle, Ele vai te dar no momento certo. Então nós devemos acreditar, nós devemos crer que Ele vai fazer aquilo que está no nosso coração, aquilo que a gente está pedindo, né? E todas as coisas que a gente pedir tem que ir com a vontade dEle. Não adianta nada a gente pedir algo que vai contra os princípios ou contra a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Ela é boa, perfeita e agradável. Olha o que Tiago diz no capítulo 4, do verso 1 até o 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerriam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem em seus prazeres. Para quem não sabe, eu sou trabalhador da indústria e na grande maioria das indústrias, nas indústrias que são de grande porte, até mesmo nas pequenas, de pequeno porte, elas têm trilha de carreira e todos querem seguir essa trilha de carreira, todos querem crescer cada dia mais e almeja sempre subir na vida, né? E certa vez eu tive uma oportunidade lá na empresa de assumir um cargo, e sempre quando surge uma oportunidade a gente precisa fazer uma prova para ver se a gente está apto para fazer aquele serviço ou assumir aquele cargo. E naquela vez eu até fui bem na prova, só que os candidatos que tinham, eles preferiam outra pessoa e não a mim. E naquele momento, naquela época, eu fiquei muito frustrado, eu fiquei muito chateado e comecei a questionar a Deus por que Ele não me deu aquela oportunidade, o que eu tinha feito de errado para aquilo não acontecer. Mas hoje eu entendo por que eu não passei naquele primeiro teste. Hoje eu entendo o porquê que Deus não quis que eu passasse naquele primeiro teste. E até hoje eu dou graças a Deus por isso. Na indústria tem várias áreas, então tem várias ramificações para você seguir, né, a sua trilha de carreira. Então naquela primeira oportunidade que eu tive, eu ia para um lado, eu ia para uma outra área. E nessa segunda oportunidade que eu tive, eu consegui, né, ir para uma outra área. E Deus é tão misericordioso, Deus é tão maravilhoso,
que se eu tivesse seguido tivesse passado naquele primeiro teste, talvez eu não teria chegado e subido, né, na trilha de carreira tanto como eu subi na segunda oportunidade. Porque na primeira oportunidade talvez eu ia para uma área, na verdade era uma área diferente, eu ia seguir para aquela área e não ia conseguir mais subir mais degrau. E na segunda oportunidade que eu tive, eu fui aperfeiçoando, né, e fui cada dia mais melhorando e surgindo oportunidades dentro ali da empresa ali, e eu fui conseguindo subir, né, os degraus ali, fui conseguindo trilhar ali aquela carreira, né? E graças a Deus, eu dou graças a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? Hoje eu entendo perfeitamente o porquê que eu não passei. Igual eu já mencionei, se eu tivesse passado na primeira vez, talvez eu teria parado no primeiro degrau. E como na segunda vez eu fui para outra área, fui para uma área totalmente diferente da primeira e eu consegui me desenvolver muito bem. Então, graças a Deus, eu dou graças a Deus por isso, né? Então a gente tem que confiar em Deus, a gente nunca deve questionar a Deus o porquê. Talvez você não consegue algo hoje, talvez você não consegue algo amanhã, mas Ele sabe o momento certo de te dar algo, de prover algo para você. Então basta você crer, você orar, você pedir, né, e confiar e crer que Ele vai te dar. Porque a vontade dele sempre vai ser perfeita e ela sempre vai ser agradável, ele sempre sabe o que é melhor para você. Então continue confiando nele, que a sua bênção vai chegar. Amém? Vou citar aqui alguns versos que o Tiagão diz em uma das suas canções. Eu acabei acrescentando algumas palavras e mudei outras por causa dos direitos autorais. Mas o sentido da frase, o sentido é o mesmo. Olha o que diz: sonhamos, acreditamos, queremos, conquistamos. Mas quando nós perdemos, dizemos: ó Deus, por que não olha para mim? Por que não me atendeu? Às vezes nós queremos o que nem precisamos. Mesmo assim não importa, somos ingratos e reclamamos constantemente. A moto pequena, humilde, não tá bom. Eu quero uma moto melhor. A casa simples que você mora não tá bom, eu quero uma casa maior. Entretanto, o problema não está em querer algo melhor, o problema não é sonhar. A grande questão ou o grande problema é reclamar constantemente e só pensar naquilo que você nem tem. Esquecer de agradecer, esquecer de valorizar todas as coisas que Deus já te deu, mesmo que seja simples. Então entenda a valorizar. Dai graças a Deus por todas as coisas. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em Mateus 6, Jesus fala um pouco sobre o cuidado de Deus para conosco, mas eu quero enfatizar aqui, o verso 33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você foi edificado com essa mensagem, compartilhe com os seus amigos, que às vezes você já ouviu falar tanto sobre isso, tanto sobre a vontade de Deus, mas talvez você não escutou dessa forma, ou talvez com a pessoa que vai compartilhar talvez nunca ouviu falar sobre isso. Então é muito bom você sempre estar compartilhando com os seus amigos. Não importa a crença dele, não importa o que ele acredita, mas o importante é que você sempre compartilha a mensagem e sempre compartilha a palavra de Deus. E se você gostou também, dá o seu like, se inscreve no canal aí pra gente tá sempre postando mensagens e falando sobre o que Deus fez nas nossas vidas. Então isso é muito importante. E deixa o seu comentário, para ver como que a gente está fazendo, se a gente está fazendo bem,
se a forma que a gente está fazendo está boa, se não está, o que a gente deve melhorar, entendeu? Qual que é o tema que a gente deve abordar, o que Deus tem feito na minha vida. Compartilha aí, amém? Então vou estar esperando aí, até a próxima, valeu!